Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje a grata colaboração e presença amiga do irmão Edgartão, divulgador do Espiritismo, comprometido com a causa, com as palestras, com a multiplicação do conhecimento espírita por onde passa e por onde vai. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. Nós estávamos com saudade de você, Edgar. Eu devo confessar que eu também senti o mesmo, viu? Nós vamos conversar hoje com o Edgar sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, é bom lembrar a todos, caso você esteja nos assistindo pela primeira vez, que o Espiritismo tem 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 5 obras elaboradas, esse compêndio trazido até nós por Allan Kardec, é que dá a base para o Espiritismo. E no capítulo 8º do Evangelho, nós temos bem-aventurados os puros de coração, aonde é abordado deixar vir a mim os pequeninos. Edgar, vamos começar refletindo, analisando, falando um pouco do significado bem-aventurados os puros de coração. Como podemos traduzir isto na visão espírita para o nosso telespectador? Muito bem, André. Vamos tentar aqui estabelecer algumas considerações que favoreçam o entendimento. Todo o conteúdo das bem-aventuranças que Jesus realiza no chamado Sermão do Monte, nos capítulos 5 de Mateus e 6, que dá continuidade ao sermão, todo ele é cercado de sublimes e incomparáveis ensinamentos. As bem-aventuranças seria o projeto de felicidade que Jesus divulga a todos aqueles amigos, que seguem os seus preceitos e que incorporam em si mesmos uma conduta moral e ética, porque todas as bem-aventuranças, antes de tudo, são um código universal de conduta moral, aplicado a absolutamente toda e qualquer criatura humana. Quando ele afirma bem-aventurados os que são puros de coração porque verão a Deus, nós devemos entender que para que encontremos Deus no sentido do contato íntimo mais profundo, nós devemos encontrar antes disso como condição sine qua non, como aquela condição indispensável para o objetivo final, que é encontrar a Deus, a pureza íntima, a pureza do coração, a honestidade dos nossos princípios, essa pureza que reflete na simplicidade e na humildade de nós mesmos, que vai sendo construída a cada existência que temos oportunidade de experimentar. Devemos considerar que a pureza de coração e a nossa habilitação, então, a conhecer Deus, a encontrá-lo, a com Ele comungarmos o mesmo espaço, seria, assim, o último estágio de aprimoramento da criatura humana, para que se estabelecesse as condições íntimas sempre indispensáveis para este sublime encontro. Nós, para encontrarmos algo, para entendermos algo,
é preciso que tenhamos as condições mínimas necessárias. Né? Se você não tiver, você não vai conseguir perceber, você não vai conseguir olhar e ver aquilo. Muitos de nós transitamos pelas ruas tão apressados e tão preocupados, passamos por diversos pontos, por diversas situações nos nossos caminhos, estejamos de ônibus, a pé, de carro, de bicicleta, de moto, seja que circunstâncias for. E existem espalhadas pelos nossos caminhos inúmeras imagens. Você passa por eles e não as vê. Por que nós não estamos vendo-as? Talvez em função do que está dentro de cada um de nós. E isto se reflete na nossa relação com o mundo. Por isso que nós vamos voltar a um ponto importante, porque é preciso ver o reino de Deus. Como podemos definir, então, o reino de Deus? Aonde está? Como é esse reino de Deus? Como ele existe? E aí eu puxo para aquela conversa anterior minha, falando do meu caminho, de como eu estou andando, em que circunstâncias eu estou andando. Como é ver este reino de Deus? André, o objetivo é o que determina a caminhada. O foco estabelece a busca. Portanto, quando imaginamos o reino de Deus, muitas vezes equivocadamente nós temos ideia de que se trata de um estado de realeza fora de nós e edificado para a nossa fruição, para o nosso gozo, para as experiências divinas que nós um dia seremos habilitados ou alçados a viver. Imaginamos, e isso aconteceu inclusive com os discípulos de Jesus. Jesus anunciava o reino de Deus, mas fazia com que os amigos de outrora concebessem ou buscassem a concepção de que o reino de Deus deve ser construído no coração do homem. E Jesus, então, trazia esse reinado divino com todas as suas alegrias, com toda a sua justiça, com todas as suas bem-aventuranças para o mundo interior de cada um. Portanto, a construção do reino de Deus é edificada na nossa intimidade e não fora dela. Nós não vamos, de fato, André, e o Espiritismo nos ensina isso, construir um universo paralelo ao nosso. Por mais que sejam eles ambientes, eu diria, parecidos, aproximados, há uma diferença crucial. O reino de Deus, portanto, e antes de tudo, é a edificação dos valores imperecíveis do amor dentro da criatura humana. Jesus dizia, como prioridade indispensável para todos nós, buscar em primeiro lugar, não em segundo, nem em terceiro, tampouco evidentemente em último, mas ele afirmava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado. Justiça aí também, amigos e amigas, pode ser considerada como a qualidade dos justos, como as virtudes já trabalhadas, elaboradas, amealhadas por aqueles que são justos, ou seja, homens de bem. Portanto, podemos mesmo considerar que a edificação do reino de Deus é um processo sempre nascedor, de dentro para fora e não ao contrário, de fora para dentro. Jesus estimulava essa vivência no coração do homem através do conhecimento e do aprofundamento das suas próprias virtudes. Vou voltar um pouquinho no caminho. Você está de moto, de carro, de bicicleta, andando, de que for, você está fazendo um caminho. Sim. Por este caminho existem várias imagens, sons que ali estão colocados. E é razoável, e se você observar bem,
Provavelmente no seu caminho, se você repeti-lo diariamente, existem imagens, sons que talvez nunca tenha percebido, ou tem imagens, sons que já percebeu e tem outros que só percebeu num determinado momento. Por que nós estamos fazendo essa analogia? Nós estamos caminhando. O reino de Deus que está dentro de nós, ele se altera de acordo com a nossa pureza de coração. Então, o reino de Deus para nós, ele é um reino de Deus que vai evoluindo, crescendo dentro da nossa alma. Vai sendo construído. Na medida em que nós vamos também, pelo nosso caminho, observando isso. Sem dúvida. Senão não observamos. E agregando mais elementos, não é? Que vão pavimentando novas estradas com novas percepções. Essa semana, Edgar, eu conversava com uma colega de trabalho e vi a alegria dela por ter a oportunidade nesta existência de ser mãe. É um momento sublime destinado a quem tem esta oportunidade, tem esta condição e tem esta necessidade. E aí eu escutei de um colega de trabalho, não sei a fé que ele professa, mas ele olhou para essa companheira e disse assim: a sua vida vai mudar totalmente. Por que ele fez esta afirmativa? Para dizer para ela o que representa, né, a vinda de uma criança para o ambiente de um lar, para o ambiente de uma família. O que aquilo provoca, o que aquilo muda no contexto familiar. E nós mudamos quando isso acontece também. Sem dúvida, essa é uma grande verdade. Seguindo este mesmo caminho, eu vou me permitir ler textualmente, Edgar, e até pus aspas aqui no meu roteiro. Por favor. Assim: em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por que como uma criança? Nós podemos fazer a analogia de uma criança com uma expressão mais legítima da inocência, da pureza, da ingenuidade. Nós nos impactamos muito sensivelmente quando percebemos as crianças manifestando sentimentos de uma pureza, de uma ingenuidade, de uma inocência que chegam a ser comoventes. As crianças expressam essa singeleza a que Jesus se refere. As crianças materializam através desse comportamento, eu diria, muitas vezes lúdico, um sentimento de pureza íntima extraordinário. E isso, de certa forma, é a associação que Jesus estabelece entre o reino de Deus, que antes de tudo está livre de qualquer mácula que podemos considerar. O reino de Deus, antes de tudo, é a representação da pureza no mais absoluto e sublime sentido que pudermos conjecturar. Essa pureza divina é representada, evidentemente, em todas as manifestações divinas. Portanto, no seu reino, inclusive, um reino onde identificamos os valores estabelecidos do amor, da justiça, da caridade, da benevolência, da fraternidade. Um mundo que essencialmente, um mundo íntimo, um reino que essencialmente se utiliza de alicerces da simplicidade, da humildade, sem máculas. A criança vai representar isso. Jesus as chama como que nos apresentando a semelhança de caráter, vamos dizer assim, de valores indispensáveis a essa edificação do reino ou até a experiência de vivê-lo intimamente. Se existe maldade em nosso coração, por exemplo, nós não nos habilitaremos a experimentar nenhuma parcela do reino de Deus, porque é absolutamente
paradoxal, antagônico a estas propostas educativas que Jesus vem nos apresentando. Dentro desse mesmo conceito, nós falamos da linguagem simbólica de Jesus para nos dar exemplos práticos que possamos correlacionar e entender, né? Recentemente vi um vídeo de uma criança sorrindo. É encantador como ela te envolve de tal jeito e te leva a sorrir com ela. E apenas com um sorriso, né, Zola? Né? Como uma criança tem a capacidade de nos chamar para próximo dela e você vai tranquilamente e aquilo é envolvente, né? Estão aí os avós para dizer isto, que avançaram um pouco mais que os pais para entender isso. Sim, é verdade. Mas voltando a esta conversa, nós espíritas acreditamos na reencarnação. Tá? Ou seja, tivemos vida no passado, né? E estamos tendo uma vida agora e teremos vida no futuro. Se eu sou um espírito que me reencarno, eu já vivi outras vidas, sim, e trago comigo todos os meus conflitos, minhas dificuldades, meus valores, claro, ele vem junto. Né? Não existe aquele que morava naquele outro corpo e um que mora agora. Sim. É o mesmo espírito de lá que vem para cá. Para que o nosso telespectador possa entender um pouco a nossa reflexão ou analisar melhor o que estamos falando, a criança de hoje já foi um adulto de ontem. Sim. Como traduzir isso em pureza de coração? Parece estranho. Parece. Eu diria que essa questão é muito sensível, porque nós identificamos a pureza e a inocência de uma criança e quando pensamos na reencarnação, nós vemos por trás dela um espírito que já experimentou experiências felizes, outras tantas de insucessos dolorosos, que traz virtudes que estão sendo trabalhadas, defeitos e limitações que fazem parte dele próprio. Ora, onde estão, portanto, estas características na criança? Ocultas. Precisamos conceber que o período de desenvolvimento infantil, que a infância propriamente dita, acaba por ocultar estas exteriorizações que o espírito carrega. Portanto, ali é a natureza mais sensível e pura e inocente que já habita em nós. O organismo físico, obstaculizando, escondendo, limitando as nossas manifestações, eu diria, de tendências, de inclinações, de expressões, de qualidades e de defeitos, acaba na infância sendo muito mais acentuado. Portanto, essas características vão começar a aparecer depois que a infância já entra numa fase, diríamos, da pré-adolescência, por exemplo, que é quando, então, o processo reencarnatório se estabelece efetivamente e, a partir daí, então, o espírito se vê mais livre para apresentar, para demonstrar, até para conhecer essas suas inclinações, essas suas tendências, as suas limitações e os seus grandes desafios educativos para a vida. Recordemos que durante a fase da infância, ela se encontra mais receptiva aos ensinamentos em quaisquer níveis. O que dirá então, portanto, os ensinamentos morais? Nós não podemos, por isso mesmo, André, ignorar a importância do valor religioso, do valor ético-moral na educação, na primeira, segunda, terceira infâncias, como os psicólogos acentuam a depender da idade que essas crianças atravessam. Então é natural, o espírito um pouco mais oculto, num corpo infantilizado, num corpo ainda que demanda cuidados especiais dos pais,
acaba por demonstrar a sua natureza mais sensível, mais humana, mais amorosa. Então vamos refletir. E tudo que está na lei de Deus é sábio. Sem dúvida. Imaginemos que nós reencarnássemos e já trouxéssemos na primeira, na segunda ou na terceira infância todos os traços de personalidade, né, que amealhamos em outras existências. E isto fosse marcante. Ficaria muito difícil ou tornaria limitante para que aquele ser recém-estruturado ou se formando tivesse e fosse recebido como ele é hoje. Sem dúvida. Quando nós nascemos, né, sem trazer estes traços marcantes. Entra a força do instinto na preservação da espécie e nós vamos construindo um novo ato de amor para com aquele espírito que está reencarnando. Sem dúvida. É por isso que tem muito pai que diz assim, nossa, mas ele mudou tanto. Sem dúvida. Na verdade, ele não mudou. Nós temos a grande oportunidade na infância de plantar, de oferecer, de dar a esta infância, a este espírito reencarnante, né, tudo que ele precisa ou que nós podemos dar. Sim. Para que as nossas relações e as nossas convivências sejam mais amorosas, né? E aí nós encontramos uma bênção da lei divina para todos nós. Eu fico me imaginando, já pensou? Aquele espírito renasce, ele aprende a falar e fala assim para o pai, nós temos uma diferença para acertar. Seria muito estranho, não é? Ficaria complicado. Muito complicado. É verdade, André. A pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. É mais uma coisa mais simples e humilde que uma criança. Nós não conhecemos ainda, né? Elas vão ser contaminadas depois por outras situações, mas se você deixar a criança naquele estágio da primeira e da segunda infância, tudo é simples. Sem dúvida. Tudo agrada, tudo ela aceita. Como é que umas definições morais, evangélicas, Edgar, para nós, para os nossos telespectadores, de simplicidade e de humildade, porque às vezes se confunde um pouco humildade e simplicidade de forma alguns equívocos. É verdade. Quando Kardec estuda a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ele já deixa claro a necessidade de encararmos essa chamada pobreza de espírito, que Jesus fazia referência, aos humildes de coração, aos humildes de espírito, não é? A simplicidade, evidentemente, é o antônimo do que é complexo, não é? Do que é difícil, do que é complicado. A simplicidade, para que nós trouxéssemos uma acepção a essa consideração, seria, assim, uma maneira de viver mais serena, mais tranquilo, mais simples, diante de tantas demandas sedutoras que nós temos no mundo, que são muitas e são cada vez maiores eventualmente, não é? Nós nos perdemos porque esquecemos de viver com simplicidade. Jesus já tinha o antídoto definitivo para isso. Quando ele diz, por exemplo, o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça, ele vivia na simplicidade mais pura, sem se desviar em preocupações outras que normalmente nós acabamos por adquirir em função desse excesso de coisas que nós acreditamos serem elas necessárias para viver. A humildade, evidentemente, é a sublime virtude dos justos, não é? A humildade tem sido desde sempre a resignação bem direcionada. A humildade tem sido a consciência elevada da criatura humana em reconhecer-se pequeno diante da imensidão infinita de Deus. O espírito Lacordaire, estudando o tema da humildade, vem afirmar que sem a humildade todas as nossas virtudes são só adornos,
são só vestimentas que, uma vez nos despindo delas, nós mostraremos as chagas íntimas do nosso corpo. A humildade, portanto, também é a virtude essencial na aquisição, no fortalecimento, na elaboração de todas as outras virtudes. É a simplicidade da nossa mais sublime manifestação divina. Quando nós perdemos a simplicidade ou deixamos de fazê-la presente, como você está colocando, nos distanciamos de muitas coisas, né? De muitas coisas. Principalmente das coisas do coração, da alma, e que nos aproxima de Jesus e de Deus. Porque nos sentimos sufocados, né, André? Kardec, comentando essa questão, vai afirmar que a simplicidade, nesse pequeno universo, vamos dizer assim, de simplicidade e humildade, não há espaço para o egoísmo, tampouco para o orgulho, né? Então, se nós imaginarmos estas duas grandes chagas impeditivas do progresso humano ausentes, o que nos sobra de fato, não é? São estas duas grandes forças que nós iremos de fato aprender a conhecer e a vivenciar especialmente. Edgar, a conversa caminha agradável. Também acho. Falar de Jesus é uma delícia. Como sempre. Mas o tempo é célere. Sem dúvida. Nós conversamos, batemos um papo muito rápido, né? Só para que o nosso telespectador saiba, no capítulo 8º do Evangelho, deixar bem-aventurados os puros de coração, é abordado temas, outros tópicos, como além de deixar a vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Falam-se dos escândalos, cortar a mão, introduções dos espíritos, deixar vir a mim os pequeninos e bem-aventurados os que têm olhos fechados. São todos os temas abordados neste capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que você, para adquirir, pode procurar uma casa espírita, a nossa banca espírita na praça central da cidade, onde você tem a oportunidade de ter o Evangelho, e também pode baixar pela internet, vários caminhos. Mas estamos chegando ao fim. Mateus, no versículo 8, diz assim, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles virão a Deus. Uma mensagem do Edgar para o nosso telespectador, para que possamos melhorar a nossa visão e ver a Deus. Amigos, talvez seja esse o sublime presente que aguardamos, encontrar Deus. Mas nós não vamos encontrá-lo sem a edificação da pureza em nós mesmos. Nós ainda temos olhos muito desviados e distraídos do que é importante, do que é essencial. Falávamos no início do programa que buscar o reino de Deus é provocar a edificação dos grandes valores imorredouros da alma dentro de nós mesmos. A pureza é ver sempre o lado bom das criaturas humanas, é identificar sempre uma oportunidade de auxiliar, é conseguir construir em nós um olhar mais pacificado, mais otimista, mais entusiasmado diante das grandes oportunidades redentoras da vida. Pensemos nisso, portanto, edificando em nós mesmos a pureza que queremos encontrar quando de fato estivermos frente a frente com a suprema inteligência da vida. Agradecemos ao Edgar. Até o nosso próximo Visão Espírita.